Um bom dia a todos, com a graça de Deus. Estamos reunidos no nome dEle para prestar a Ele um culto agradável nesta manhã. Amados irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 128. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amados irmãos, vamos nos colocar em pé. Juntos nós louvaremos ao Senhor. Bem-aventurado aquele que temor tem ao Senhor e que anda nos caminhos, os caminhos de Javé. Do labor das tuas mãos, o teu pão granjearás, e feliz então serás, e um bem te seguirá. Tua esposa em tua casa é videira florescer, quais rebentos de oliveira os teus filhos brotarão. Ao redor da tua mesa todos juntos estarão. Eis a bênção que alcança quem assim teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde o monte de Sião, e em Jerusalém tu vejas todo o bem que haverá. Pelo tempo dos teus dias, pelos anos do viver, filhos dos teus filhos vejas, seja paz sobre Israel. Amém. Pastor, convido o pastor Messias a dirigir. Bom dia, irmãos. Vamos buscar o nosso Deus numa oração de invocação. Esvazie-se de tudo que habita a sua mente e concentre-se apenas, a partir desse momento, em cultuar o Senhor teu Deus. Oremos. Pai eterno, santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor de toda a glória, Deus excelso, sublime, Pai das luzes, Deus Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos, queremos homenageá-lo, Deus, queremos cultuá-lo, e estamos aqui neste momento, Senhor, nesse teu dia, dia do Senhor, para que possamos, Deus, nos unir a todo o seu povo que o adora, para prestarmos um culto, Deus, e desejamos que seja um culto verdadeiro. Pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados e queremos neste momento, Deus, a tua permissão e o teu auxílio para que possamos prestar um culto de fato, conforme o Senhor deseja, conforme o Senhor nos orientou na santa revelação da sua palavra. Para isso, Deus, nós precisamos de fato da tua ajuda e precisamos do teu perdão, pois reconhecemos que somos falhos e pecadores e lhe pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados. Receba, Senhor,
toda homenagem, toda adoração, todos os louvores. E pelo teu favor e graça, Deus, não pelo nosso merecimento, nos instrua, Deus, através da sua santa palavra. No nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém. Convido a amada congregação para o voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Convido os irmãos para a leitura do Salmo 32. Um salmo de confissão de Davi. Salmo 32, a partir do verso 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos, que sois retos de coração. Irmãos, não só pela palavra de Deus, mas também baseado na experiência humana, nós vemos que este último versículo aqui, o versículo 11, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos, os que são retos de coração. Ele tem um convite e uma verdade revelada. Não só as Escrituras nos mostram essa verdade revelada, como a experiência humana. Alegrar no Senhor, os justos regozijarem e exultai. E exultar só será possível se formos retos de coração. Porque se nós professarmos a fé cristã, mas tivermos uma vida semelhante aos ímpios, com problemas de moral, problemas de conduta, problemas de ética, nós não estamos de fato no caminho dos justos. Poderemos até estar no caminho dos justos desde que estejamos em aprendizado, com o coração voltado para aprender. Esta alegria aqui que fala o verso 11, só é possível quando nós alcançamos o perdão que fala o capítulo 32 inteiro, que é a penitência, quando nós reconhecemos a nossa pequenez, as nossas falhas, e nós nos detestamos porque somos pecadores e agimos dessa maneira, e nos abominamos por pecar contra Deus, e temos aquela tristeza quando percebemos que pecamos. Então nós nos arrependemos, fazemos uma penitência, como Davi faz aqui no 32, e ele chega a conclusões incríveis das consequências do perdão, da sua penitência, né? Por exemplo, o verso 6, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas
em tempo de poder encontrar-te. Como efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Você entende que esta afirmação, essas duas afirmações do verso 6, ela é pertinente não a toda a cristandade no mundo, mas ao penitente, mas aquele que confessa, o Salmo, ele começa dizendo sobre a felicidade de ser perdoado. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo, que é o premeditar, né? Já falamos sobre isso. Então, tanto a promessa aqui do verso 6, a declaração do verso 6, todo homem piedoso, ou seja, é aquele que vive de fato a fé, aquele que quer servir a Deus mesmo, com sinceridade de coração. Todo homem nessa condição buscará a Deus, fará súplicas em tempo de poder encontrar a Deus. Ou seja, a bênção do perdão ela é abrangente, mas o cristão, o penitente, ele tem que ser verdadeiro. Ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser honesto na sua penitência. Aquele que deseja permanecer no pecado, ele não está incluído aqui. Ele não está. Porque olha só, sendo assim, ou seja, confessando, né? Porque ele vem falar: enquanto calei os meus pecados, meus ossos envelheceram, tinha gemidos todo dia, a mão de Deus pesava sobre mim, o meu vigor tornou-se em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, não ocultei a minha iniquidade, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, entende que é uma sequência de um ato, é consequência de um ato. É causa e efeito. É o efeito da causa da penitência sincera. Onde ele reconheceu que ele estava sofrendo muito por causa do pecado, seus ossos em sequidão de estio. Há um contraste aqui com o verso 11, esse estado que ele estava aqui nesses versos aqui. Meus ossos secavam, era como sequidão de estio, meu gemido era todo dia. Ele sabia que era a mão de Deus pesando sobre ele todo dia e tal. Há um contraste com o verso 11, alegrai-vos ao justo, exultai. Este aqui, alegrai-vos e exultai, só vai ser possível quando nós confessarmos e não retermos mais a nossa iniquidade. E a busca, a resposta das súplicas, e quando ele usa aqui o termo, né? Quando muitas águas, né? Quando transbordarem, muitas águas não o atingirão. Isso aqui também é resultado dessa penitência, dessa confissão. Então o homem, não é que o homem não, o cristão verdadeiro, não é que ele não vai errar, infelizmente nós erramos. Mas ele deve ser penitente, e ele deve ter o coração voltado para entender perfeitamente com a sua mente e ter o seu coração voltado totalmente para buscar a bênção do perdão de Deus, porque é só assim que ele terá essa paz, encontrará essa paz, essa confiança de saber, não, o Senhor vai responder as minhas súplicas, eu vou poder encontrá-lo quando eu fizer súplicas ao Senhor, né? E depois, como nós começamos pelo fim, né? Ele chega à conclusão: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos ao justo. Exultai vós todos que sois retos de coração. Então veja que esta alegria, esse regozijo e esta exultação, elas estão ligadas aqui claramente no texto. Alegrai-vos no Senhor, não na sua vida secular, no seu próprio pecado, nos seus prazeres. Alegrai-vos no Senhor. Regozijai-vos, ó justos, aqueles que são justificados, que confessaram e que foram perdoados por Deus. Exultai todos que sois retos de coração, ou seja, tem o coração voltado para fazer a coisa certa. Então, que nesse momento aqui de penitência, nós possamos meditar, aprender, né, com o salmista, neste caso aqui Davi, que de fato nós precisamos da bênção do perdão. E tanto a nossa confiança como a nossa paz, elas estão relacionadas ao perdão de Deus. Nós precisamos do perdão de Deus. Então eu convido a amada congregação para uma oração de confissão. Enquanto a congregação ora silenciosamente, estarei orando em voz audível. Oremos.
Pai gracioso e santo, eterno, precioso, nós, diante, Senhor, da Tua santíssima palavra, nós viemos lhe pedir, ó Deus, humildemente, a bênção do Teu perdão. Nós reconhecemos, Deus, que somos falhos e pecadores, reconhecemos a nossa pequenez, ó Deus, a nossa inconstância, Senhor, e lhe pedimos, Deus, que tenha misericórdia de nós e que nos perdoe, Senhor. Nos ajude, Deus, a ter um coração reto, a caminharmos o caminho dos justos, Senhor, a alegrarmos-nos no Senhor e não na nossa satisfação pessoal. Ensina-nos, Deus, o caminho da piedade, para que, ao seu tempo, possamos encontrá-lo a ponto do Senhor responder às nossas súplicas. E mesmo quando grandes águas transbordarem e não nos atinjam, porque essa é a Tua promessa, ajuda-nos, Deus, a vivermos neste caminho de retidão. Apelamos, portanto, pelas Tuas muitas misericórdias, pelo Teu auxílio, para que, pela Tua graça, favor, pelo Teu benefício, Deus, o Senhor venha nos perdoar, ó Deus, o Seu benefício para conosco, que possamos usufruir deste benefício do Senhor nos perdoar. Obrigado pela Tua graça, no nome de Jesus oramos. Amém. Convido a amada congregação para louvarmos a Deus com o hino 167. Meu pecado resgatado foi na cruz por Teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste Tu, Senhor. Vem, inflama, viva chama em meu peito bem sem fim. Eu Te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias, e me tornas vencedor. Vem, inflama, viva chama em meu peito bem sem fim. Eu Te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita
Convido a amada congregação para professarmos a nossa fé cristã através do credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido ainda a amada congregação para louvarmos a Deus com o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, não dormirá quem te guarda. Eis que não dormirá o que guarda Israel. Guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Convido os amados irmãos para a leitura do Catecismo, Dia do Senhor 42. Dia do Senhor 42, ele aborda o 8º mandamento. O 8º mandamento diz: não furtarás. Dia do Senhor 42, pergunta 110. O que Deus proíbe no 8º mandamento? Deus não apenas proíbe o roubo e o furto que as autoridades punem, mas também os esquemas e ciladas malignos, como falsos pesos e falsas medidas, negócio enganoso, dinheiro falsificado e usura. Não devemos defraudar o nosso próximo de maneira nenhuma, nem pela força, nem pela aparência de direito. Além disso, Deus proíbe toda a avareza e todo o abuso e desperdício de suas dádivas. Então, nós vemos que o mandamento, ele não diz apenas que Deus proíbe aquilo que as autoridades punem, como o ato consumado de um furto, de um roubo, né? Roubar algo, podemos imaginar assim, roubar algo material de alguém, isso as autoridades punem. Mas o 8º mandamento de Deus, ele não se refere só a isso, mas se refere também à ética, se refere como diz aqui, esquemas e ciladas malignos, coisas que as pessoas pensam, né? Então, coisas que as pessoas
elaboram, que elas, é como nós vimos no Salmo 32 agora há pouco, né? Aquele em quem o coração não há dolo, aquilo que as pessoas planejam nas suas mentes, né? Que seria agir de forma de falsa ética, né? Fazendo uso de uma aparência de direito, fazendo uso como se fosse, como diz aqui, né? Nem pela força, nem pela aparência de direito, tá? Ou seja, aproveitar, tirar proveito de uma aparência de direito, de algo que venha a ser benéfico para alguém, mas tem essa aparência, mas por trás a intenção é subverter algo, subverter algum direito, subverter alguma coisa que pertence ao outro. Então, o 8º mandamento ele não é quebrado somente em situações aquelas que as autoridades punem, mas ele é quebrado moralmente, internamente, no pensamento da pessoa quando planeja fazer algo detestável e que tire o direito, né? E que tire o direito dos outros. Pergunta 111. O que Deus exige de você nesse mandamento? Que eu devo promover o bem do meu próximo, sempre que possível, que eu o trate do mesmo modo que desejaria ser tratado pelos outros, e que trabalhe fielmente para ter condições de ajudar os necessitados. Você vê que a pergunta 111, a resposta da pergunta 111, ela vem diretamente ligada a essa questão moral do pensamento, onde as pessoas planejam, fazendo aparência de um uso de direito, subverter o que é direito do outro, né? Então, o que devemos fazer exatamente, o que Deus exige exatamente que façamos, né? Que eu devo promover o bem do meu próximo, não tirar dele algo, mas promover o bem dele, sempre que foi possível. Nem sempre nos é possível fazer isso, mas sempre que for possível, nós devemos ter esse pensamento, promover o bem do próximo, tá? Que eu o trate do mesmo jeito que eu desejaria ser tratado pelos outros. Se eu tiver isso em mente, se eu tiver isso como uma prática de vida, de conduta, eu jamais vou premeditar, planejar ou fazer algo concretamente que tire o direito, a alegria ou roube alguma coisa do meu próximo. Porque eu não vou desejar que isso aconteça comigo. Então, se eu não quero que aconteça comigo, eu não faria o que acontece com os outros, né? Está intimamente ligado ao que Cristo fala, né? Não faça ao teu próximo aquilo que você não gostaria que fizessem com você. E a pergunta 112. A pergunta 112 é o 9º mandamento, me perdoe. A pergunta 142, eu quero ler aqui, do Catecismo de Westminster, tá? Ele é um pouco mais amplo na questão do 8º mandamento. A pergunta 142 no Catecismo de Westminster, ela diz o seguinte: quais são os pecados proibidos no 8º mandamento? E a resposta é: os pecados proibidos no 8º mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são o furto, o roubo, o tráfico de seres humanos e a recepção de qualquer coisa furtada, as transações fraudulentas e os pesos e medidas falsos, a remoção de marcos de propriedade, a injustiça e a infidelidade em contratos entre os homens ou em questões de confiabilidade, a opressão, a extorsão, a usura, o suborno, as vexatórias demandas forenses, está escrito aqui vexatórias demandas forenses, seria litígios levados a tribunal, como Paulo fala aos Coríntios, né? Um cristão levar outro cristão aos tribunais para os ímpios julgarem, né? Essas coisas devem ser julgadas, né? Nem deve haver litígio, nem deve. Só o fato de haver litígio entre cristãos já é vergonha completa. Mas se surgir, deve ser julgado pela própria igreja e não levado para os ímpios. O cerco injusto de propriedades e a desapropriação, a acumulação de gêneros para encarecer o preço, os meios ilícitos de vida e todos os outros modos injustos
e pecaminosos de tirar ou reter do nosso próximo aquilo que lhe pertence, ou de nos enriquecer a nós mesmos. A cobiça, a estima e o amor desordenado aos bens mundanos, a desconfiança, a preocupação excessiva e o empenho em obtê-los. Essa desconfiança no sentido de perder aquele bem material, estar o coração nessas questões, né? Guardá-los e usar deles. A inveja diante da prosperidade de outrem, assim como a ociosidade quebra o 8º mandamento. Pessoas que são ociosas, elas roubam delas mesmas, e muitas vezes da sua própria família, o direito a ter uma qualidade de vida melhor. A prodigalidade, o jogo dissipador e todos os outros modos pelos quais indevidamente prejudicamos o nosso o nosso próprio estado exterior. E o ato de defraudar a nós mesmos do devido uso e conforto da posição em que Deus nos colocou. Aqui, só para a gente terminar, você vê como no catecismo de Westminster é bem mais aprofundado, né? Mas aqui, todos os outros modos pelos quais indevidamente prejudicamos o nosso estado exterior. Então, se a gente faz alguma coisa para proveito próprio, mas que prejudica aqueles que estão ao nosso lado, isso é uma quebra do 8º mandamento. O ato de defraudar a nós mesmos do devido uso e conforto da posição que Deus nos colocou. Então Deus nos colocou numa posição. E se Deus me colocou como ministro da palavra aqui. E se por algum motivo, alguma coisa me magoar ou me deixar insatisfeito e eu quiser abrir mão disso e não fazer mais, eu estarei quebrando o 8º mandamento contra mim mesmo. Então, se Deus te colocou aqui, Deus te deu vocações e capacitações, e por algum motivo você fala, não quero mais servir a Deus em igrejas, não quero mais congregar, você está quebrando o 8º mandamento, porque Deus te colocou nesta posição. Então, nós vemos como ele é abrangente, né? Esta quebra, este mandamento, o 8º mandamento. Ele não é só cuidar daquilo que as autoridades punem, mas é cuidar da nossa própria mente, para que nós não prejudiquemos o estado exterior a nós. Se eu fizer algo que prejudique alguns dos irmãos, eu estarei quebrando o 8º mandamento. Tá bom? Que Deus abençoe esta porção dessa sua palavra. Quero convidar os amados irmãos. O sermão hoje ele não é catequético, é um sermão livre. E eu convido a Santa Igreja de Cristo a leitura do livro de Oséias, profeta Oséias, capítulo 4. Leremos do verso 1 ao verso 13. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, como os animais, e até os peixes do mar perecem. Com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçarás de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim.
visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos chopos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. E ainda quero convidar a amada igreja à leitura da carta aos Hebreus, capítulo 1. Leremos do verso 1 ao verso 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Vamos fazer uma breve oração. Pai eterno e gracioso, ainda Deus, neste momento em onde cultuamos ao Senhor em santa comunhão, agora diante da Tua santa palavra a ser ministrada, eu lhe peço humildemente, Deus, que somente o Seu Santo Espírito fale através de mim. Ó Pai, nós entendemos a responsabilidade de aprendermos a respeito do Senhor e da Sua santa palavra. Por isso, Deus, homem nenhum, Senhor, consegue revelar aquilo que somente o Espírito Santo do Senhor pode nos revelar nessa Tua palavra revelada. Portanto, Deus, eu lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados e te peço, Deus, ardentemente, que neste momento eu diminua e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o único caminho para Deus. Cristo, a ressurreição e a vida, o príncipe da paz, o único que consegue restabelecer a paz entre os homens e o seu Deus. O Senhor que mantém e sustenta o universo. Nós vimos aqui no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 3, falando sobre Cristo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O autor da carta aos Hebreus fala sobre como Deus falou através dos profetas no passado. Ele começa a carta dizendo: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Ou seja, no passado já do autor da carta aos Hebreus, os pais aqui são os ancestrais dele, né? Deus falava com os profetas, mas já nos dias dele, Deus não falava mais através dos profetas, e sim através do Filho. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho,
a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então nós vemos que Deus anteriormente falava pelos profetas e agora fala por Cristo, na sua palavra revelada. Cristo é o verbo, é a palavra. E esta palavra de Cristo sustém todo o universo. Então todas as coisas pelas quais conduzem a vida necessariamente devem passar por Cristo, cuja palavra sustenta o universo. Se eu não passar por Cristo, o destino será morte eterna, separação de Deus. A morte eterna não é o fim dos sofrimentos ou o fim da existência, mas é uma existência sem o auxílio e os benefícios de Deus. Então nós vemos aqui que antigamente, nós podemos até comparar, Deus falou com os profetas. Nós lemos aqui um dos profetas antigos, Oséias. E nós vemos que no capítulo 4 Oséias, que nós fizemos a leitura, Oséias fala, Deus manda Oséias falar da corrupção da nação de Israel. A corrupção que estava acontecendo nos dias de Oséias. E nos dias de hoje, acontece o mesmo tipo de corrupção que acontecia nos dias de Oséias. E assim como nos dias de Oséias, Deus faz uma proposta, uma oferta para a nação, hoje a proposta e a oferta de Deus para os homens é Cristo. E aquele que ouvir as palavras de Cristo e desejar segui-lo, encontrará de fato esta restauração da paz entre Deus e os homens. Nós podemos ver como estava Israel, mas antes nós vamos observar a sempre amorosa oferta de Deus. Se os irmãos quiserem voltar ali no capítulo 4 de Oséias, é um texto bastante forte, como nós vimos, mas ele começa com uma bênção, uma grande bênção, uma oferta amorosa de Deus para aquela nação. E o texto começa: ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Essa é a proposta. Essa é a proposta amorosa. Esta é a oferta gentil. Esta é a oferta de paz que Deus propõe aos homens. Este é o caminho. Mas aí talvez alguém desatentamente fala: mas só isso? Essa proposta amorosa? O que tem de tão amorosa? O que tem de tão especial nesta proposta de Deus? Quando um texto aqui, onde o profeta usará palavras duras, porque estará se dirigindo à corrupção da nação, à corrupção dos sacerdotes, à corrupção do povo. E ele fala: o povo que critica os sacerdotes é exatamente igual ao sacerdote. Um critica o outro, mas age da mesma forma. E fala de tantas situações aterrorizantes nessa passagem. Como que é só isso uma proposta amorosa de Deus? É de fato a proposta mais gentil, mais amorosa e mais consistente que o ser humano poderia ter. Quando Deus propõe ao homem: ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Ele está dizendo o seguinte: eu estou te mostrando o caminho da paz. Eu estou te ensinando os caminhos, as veredas, para onde seus pés devem percorrer, para que você não tenha essas consequências terríveis que eu estarei falando neste texto aqui para você. Eu estou, se você ouvir a palavra de Deus, e este ouvir não é o escutar, mas é o prestar atenção, o entender, o absorver, o mergulhar nela, o fazer questão, é aquele que tem a consciência. Sabe quando uma pessoa, ela sabe que ela está num problema muito difícil, e ela precisa de uma orientação de alguém, talvez um especialista médico, ou talvez um especialista profissional de alguma coisa, que a oriente, porque ela não consegue ver solução. É isso que Deus está propondo. Deus é o especialista, Deus é que está mostrando a situação. E a pessoa que tem consciência que ela vive no meio de uma corrupção tremenda, não só na nação, na sociedade,
mas muitas vezes nas famílias, e para a vergonha nossa, muitas vezes dentro da igreja. E ela vive então em constante contato com a corrupção, na televisão, nas redes sociais, nas conversas com os amigos, na sociedade de forma geral. Então Deus ele faz a proposta mais amorosa de todas, ou seja, ouve, para um pouco, esvazie-se de toda essa ansiedade, de toda essa euforia, de todo esse consumismo, de toda essa busca desenfreada por prazer e mais prazer carnal. Calma, esvazie-se um pouco, busque serenidade, escute, preste atenção, ouça a palavra do Senhor, porque eu vou te mostrar caminhos de paz, caminhos de soluções, caminhos de libertações, caminhos que vão evitar consequências drásticas, terríveis, tenebrosas para você e para a sua família. Ouve. Esta é a proposta amorosa de Deus. Ouve a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é Cristo, é o Verbo. A palavra do Senhor é aquela que sustenta o universo, conforme nós vimos no que diz o autor da carta aos Hebreus. Portanto, se está desesperado, se está amargurado, se está entristecido, se está com temor, se está sofrendo porque não consegue sair do pecado, se está escravizado por algum tipo de coisa, calma, ouve a palavra do Senhor. Ouça a proposta amorosa de Deus, que vai te conduzir para caminhos de paz. Então nós vemos que o capítulo começa com a proposta de ouvir. Ouvir não só escutar, mas dedicar seu tempo para ouvir, para aprender, para seguir as suas prescrições, seus conselhos e até mesmo suas ordens, porque as ordens de Deus, elas mantêm a paz entre os indivíduos. Pois são palavras de vida. A palavra que Deus propõe que nós ouçamos, ela é viva e eficaz, conforme diz o apóstolo Paulo. O autor da carta aos Hebreus. O autor da carta aos Hebreus que diz isso. Essa palavra é viva e eficaz. Aqui ainda no verso 1, o que diz essa palavra? O que vai dizer essa profecia do profeta Oséias para uma nação que estava mergulhada na corrupção? Veja bem, só nesse texto que nós lemos, somente até o verso 13, ele aborda aqui a nação, a sociedade, ele aborda a família, porque ele fala suas filhas e suas noras, fala seus filhos, ele aborda a família e ele aborda a igreja. Ele aborda a religião que eles estavam vivendo ali, com sacerdotes imorais e um povo imoral, onde Deus compara os dois. Compara tanto os sacerdotes como o povo. Então aqui, no verso 1, vem a oferta, a proposta. E depois Deus começa a nos dar uma revelação, uma informação assustadora. Ouve a palavra do Senhor para os filhos de Israel. Por quê? Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Isso nos dá muito temor, irmãos. Você consegue entender isso? Deus, o manancial de vida, o dono da vida, a quem pertence todas as coisas, tem uma contenda com os habitantes da terra. Tem um litígio. Tem uma briga, tem uma oposição aos moradores da terra. Deus está em contenda com os moradores da terra. Há tantas coisas que as pessoas olham e acham injusto da parte de Deus. Mas o ser humano ele tem uma capacidade incrível de se tornar incapaz, mesmo que pareça uma redundância disso. O ser humano tem uma capacidade de se tornar incapaz de ver os seus próprios defeitos, de ver o seu próprio erro e de ver o quanto mal ele também produz no mundo e na sociedade, para as pessoas. O ser humano ele é mestre em ser incapaz de perceber o quanto ele age de forma desonesta com as pessoas e até mesmo com relação a Deus. Como ele coloca Deus em terceiro, quarto, quinto plano. E como exige coisas de Deus, como se ele tivesse direito em ficar exigindo coisas de Deus. E Deus então, ele olha toda aquela corrupção,
na nação, nas famílias e na igreja. E ele fala: eu tenho uma contenda com os moradores da terra. A primeira contenda que Deus teve com os moradores da terra, ele expulsou o pecador do paraíso, do jardim. A segunda contenda que Deus teve com os moradores da terra, ele expulsou um homicida e mandou ir para um lugar afastado e ermo, e colocou nele uma marca. A terceira contenda que Deus teve com os moradores da terra, ele enviou o dilúvio. Diz que se arrependeu de ter criado o homem porque a terra estava cheia de maldade, cheia de violência e cheia de homicídios. Você consegue perceber como é grave quando Deus fala: estou em contenda com os moradores da terra? E nós olhamos e vemos uma sociedade que está cada vez mais se distanciando de Deus, está institucionalizando, naturalizando a imoralidade, invertendo a moral de Deus. E isso está entrando nas famílias e até mesmo nas igrejas. E o Senhor Rei do mundo, das galáxias, aquele que criou todas as coisas, antes dele falar: eu tenho uma contenda com os habitantes da terra, ele faz a sua oferta de amor. Ouve a palavra do Senhor. Ouve toda a palavra do Senhor. Eu vou te mostrar aqui o que estou sentindo agora e como estou em contenda com a terra, mas ouve toda a palavra, porque eu providencio um Salvador para você. Para todo aquele que ouve esta palavra. Chama-se Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que Deus ele dá uma informação assustadora, aterrorizante. O Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Não foi só para a nação de Israel e não foi só para os dias do profeta Oséias, mas é para toda a terra. Eu quero convidar você à leitura da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Existe um grupo de homens hoje no mundo, um grupo grande de pessoas, homens e mulheres, idosos, crianças, adolescentes, jovens. Existe um grupo enorme de pessoas na terra hoje em que Deus está com contenda. E que a palavra vem dizer aqui: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O mesmo conceito de Deus, o mesmo sentimento de Deus nos dias do profeta Oséias existe hoje. E esta ira se revela do céu. Irmãos, quanto temor isso deve nos causar. Não é uma ira que está apenas guardada. Está certo, essa ira ainda não se revelou em toda a sua plenitude. Ela ainda não se revelou em toda a sua plenitude, mas ela já se revela. Olhe para o mundo e veja quanto mal está acontecendo. Olhe para o mundo e veja quantas tragédias. Olhe para o mundo e veja quantas doenças. Olhe para o mundo e veja quanta tristeza, quanto mal, quantas coisas têm acontecido no mundo. A ira de Deus se revela contra toda impiedade, perversão e injustiça. Deus ele não está passivo, olhando todas as coisas, todo o mal que o homem fez. Ele não está mandando mais um dilúvio, porque ele prometeu que não faria mais isso. Não destruiria mais a terra, mas a sua ira tem sido revelada, geração após geração. E veja aqui do verso 28, até o capítulo 2, verso 3. Porque, verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos,
inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas coisas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Será que a manifestação da ira, que já é evidente, não causa um temor no homem, ao ponto de saber que nada nem ninguém poderá livrá-lo do julgamento de Deus, quando chegar o momento? E quantos já não foram julgados? Quantos já não chegaram lá? A palavra de Deus nos diz que quando um ser humano passa pela morte física, o seu corpo volta ao pó, mas o seu espírito volta a Deus. Aí quem poderá livrá-lo? Quem poderá livrá-lo? O que poderá livrá-lo? Fortunas, falsas crenças, sacerdotes imorais, pregando uma falsa religião, negligências, falta de ética, a maneira acostumada de agir desonestamente para ficar se livrando dos problemas da rotina do dia a dia. Será que alguma coisa dessa vai livrar o homem das mãos de Deus? Quando ele chegar lá? Há um juízo. E portanto, aquela mesma sociedade impenitente, ela está disposta ao juízo. E esse juízo será condenatório contra aqueles que Deus está em contenda e Deus está em litígio. A oferta de Deus é ouve a palavra que sustenta o universo. Hebreus 1:3. O testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Quero convidar os amados irmãos, leitura aqui de Apocalipse, apenas, vamos ler 2 versículos apenas. Primeiro, o verso 19, aliás, capítulo 19, verso 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vem, não faças isto. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ora, o que é o testemunho de Jesus? Os evangelhos. Os apóstolos, quando escreveram suas cartas falando a respeito de Cristo. Este é o espírito da profecia. Ouve, ó nação, ouve, ó moradores da terra, ouve, ó filhos de Deus. O espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Para que você tenha paz com Deus, você necessariamente tem que passar por Cristo. Mesmo que você esteja ganhando o mundo inteiro agora, mesmo que você esteja exultando com as injustiças, mesmo que você esteja usufruindo do produto da injustiça que você cometeu com alguém, mesmo que você esteja feliz com a tua própria injustiça e com o teu pecado, haverá um juízo. Um dia, seu espírito estará diante de Deus. Um dia, alguém vai requerer a sua alma. E o que você terá para dar? Para quem será? O que você vai fazer com toda a injustiça que você está usufruindo do seu produto agora? O que fará quando chegar esse dia? Um dia inevitável. Um dia que não tem como segurar, ninguém consegue deter o relógio. Você pode tirar a pilha, a maquininha do relógio, mas o tempo ele continua passando do mesmo jeito. E há ainda uma declaração no livro do Apocalipse, que há um inimigo de Deus, que escraviza almas humanas. Apocalipse 18:13.
canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos e carros de escravos e até almas humanas. O texto está falando de mercadorias e até almas humanas. O texto é um texto simbólico falando de uma realidade espiritual. Existem almas humanas que são escravizadas para comércio. Ou seja, estão tão bem enganadinhos que vão pagar um preço altíssimo pelo seu engano. E por que eles estão enganados? Porque o próprio Deus os entregou ao erro, conforme vimos Romanos capítulo 1. Esta é a manifestação da ira de Deus. A pior coisa que pode acontecer ao ser humano é Deus entregá-lo ao seu próprio erro. É ele ter a consciência amortizada, é ele não se preocupar mais com pecado, é ele não se preocupar mais com consequências. Essa é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano. Isso é quando o sol escurece na vida dele, quando a lua não dá mais o seu brilho, quando as estrelas não mostram mais o seu resplendor, quando o sol está negro, como crinas, e ele não tem mais luz diante dele. E ele então está satisfeito com ele mesmo, com o seu próprio pecado. A vida dele é natural assim. Isso é a pior coisa que pode acontecer ao ser humano. Não consigo imaginar em nada pior do que isso. Porque aí, de fato, ele está entregue aos próprios erros. E esses erros vão condená-lo nesse dia do juízo. Quem poderá livrar alguém que caia nas mãos do Deus Altíssimo? A ira de Deus sendo revelada, Deus entrega os homens ao seu próprio erro. Clame, clame, clame a Cristo, que é aquele que com a sua palavra sustenta o universo. A expressão exata do ser de Deus. A oferta maravilhosa de Deus para os homens. Por isso nós precisamos ouvir, porque a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Ouve a palavra do Senhor. Que oferta maravilhosa. Se não ouvirmos, vamos padecer com o mundo. Vamos perecer com os ímpios. Vamos ser castigados como os injustos. Portanto, igreja, ouve a palavra do Senhor. Por quais motivos Deus está em contenda contra a terra? Vamos voltar lá. Oséias capítulo 1. Esta palavra não ficou parada no tempo nos dias de Oséias. Essa palavra passou por Adão e Eva, essa palavra passou por Caim, essa palavra passou pelos homens ímpios dos dias de Noé, e essa palavra está vigente hoje no mundo. Por quais motivos Deus está em contenda com os moradores da terra? Oséias capítulo 4, verso 1. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Por quais motivos? Porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Esses três elementos causam toda a corrupção de uma sociedade. Esses três elementos causam toda a corrupção de uma família. Esses três elementos causam toda a corrupção de uma igreja. E esses três elementos causam toda a corrupção num único indivíduo. Num homem e numa mulher. Não há verdade. Estão longe de Deus. Estão longe da luz. Estão longe de Cristo. Cristo ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estão longe, não querem. Usam Cristo. Ah, mas Cristo, quando ele veio ao mundo, ele falava de amor. Que amor? Ele realmente falava de amor. Mas quando as pessoas usam esse argumento, elas estão se referindo a qual amor? A perversão do amor? Não. O amor que Cristo falava está inteiramente ligado à verdade. Olha só, a verdade é o conhecimento. Isso que Cristo falava aqui no mundo, quando ele esteve aqui, registrado no Evangelho, está ligado à verdade, ao amor e ao conhecimento. Não ao amor que os homens chamam de amor, os desejos de carne. O amar-se a si mesmo mais do que o outro, o egoísmo, a avareza, a cobiça. Se a pessoa ama conquistar bens ilícitos, ela pode chamar isso de amor. Mas não é esse amor que a palavra de Deus se relaciona. É o amor,
refere é o amor verdadeiro, genuíno, aquele que é unido à verdade e ao conhecimento de Deus. Falta verdade, amor e conhecimento. E faltando a verdade, o amor e o conhecimento, as consequências são inevitáveis. Quais são as consequências da falta da verdade, do amor e do conhecimento numa sociedade, numa família, numa igreja, num indivíduo? O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Eu falo assim, não, mas ninguém mata. Matar não é só tirar a vida física de uma pessoa. Matar é enganar a pessoa com a mentira. É como se estivesse dando um veneno prolongado para ela. Matar é tirar o direito dela. Furtar é tirar o direito dela. Adulterar é não ter fidelidade com as pessoas, com os contratos, com a igreja, com o ser humano, como nós já vimos aqui nos 3 últimos dias do Senhor. Há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. As pessoas simplesmente invadem o que não são delas. E homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto. E todo o que mora nela desfalece. Olha só, até os animais sofrem. Os animais do campo com as aves do céu e até os peixes do mar perecem. Agora olha só, eu vejo pessoas falando assim, se Deus é justo, por que tem pessoas que morrem de fome? Se Deus é justo, por que acontece tanto homicídio? Se Deus é justo, por que acontece tanta traição? É exatamente isso que Deus vai cobrar quando o Espírito de cada um de nós chegar lá. Por que você permitiu tanta fome? Por que você agiu com injustiça? Por que você foi infiel? Por que você não teve ética? Por que você não cuidou do bem do teu próximo? Por que você matou o outro, o enganando, ensinando crenças falhas e falsas e mentirosas? Por que você fez isso? Toda a humanidade entrou em luto por causa do mal do homem. Até os animais sofrem. A culpa do mal no mundo é do homem e não de Deus. Deus traz a sua proposta amorosa. Ouve essa palavra de retidão, que para você trilhar caminhos de justiça. Deus enviou seu próprio Filho, a quem Ele tanto ama, com amor puro e genuíno. E o homem não quer ouvir a palavra de Deus, despreza a palavra de Deus. Assim, a consequência desse descuido dos homens que negligenciam os 3 elementos, verdade, amor e conhecimento, é prevalecer o mal. O abandono moral a Deus produz esse mal. Quando o homem abandona moralmente Deus, não Deus abandona o homem. Quando o homem abandona moralmente Deus, aí começa a produzir esses males. E aí então a ira de Deus se revela. É isso que está no seu coração. Então Deus entrega o homem aos seus próprios erros. E aí o homem não tem mais luz. E ele vai viver segundo as suas paixões. E ele vai só esperar o seu pecado amadurecer, como dizia Spurgeon. Só vai esperar o seu pecado amadurecer a ponto de poder condená-lo. Só isso. Só por isso ele está por aí. Até que o pecado amadureça a ponto de condená-lo eternamente. Alimentando o pecado cada vez mais. Deus ordena então que não se acusem essas pessoas, pois estão juntos no mesmo erro. Veja os versos 4 e 5. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o seu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, o profeta contigo tropeçarás de noite, e destruirei a tua mãe. Ou seja, aquela que gerou em você todo este mal, aquela que você ouviu e que aprendeu todo o mal, isso vai ser destruído, e consequentemente você também. Então não repreenda, não pegue essa palavra para repreender os outros se você mesmo está nesse mesmo erro. É isso que Deus está falando. E Deus fala para a nação, não repreenda os sacerdotes, porque você está fazendo a mesma coisa. Um vai tropeçar de dia, outro vai tropeçar de noite. Estão fazendo a mesma coisa. É isso que está dizendo essa palavra. Uma geração incrédula, perversa, dura, idólatra, adúltera, sente-se no direito de julgar, repreender alguém.
única coisa que tem direito de nos julgar e de nos repreender é a santa palavra de Deus. Se a santa palavra de Deus, bem aplicada ao nosso coração, ela pode nos repreender e nos julgar. Agora, não um pecador ao outro. E aqui vem o verso 6, fala de rejeitar o conhecimento, né? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Isso aqui me causa um desespero, irmãos, mais do que temor. Isso aqui me tira as forças, isso aqui me dá receio demais. Como nós devemos tomar cuidado ao pregar a santa palavra de Deus para as pessoas, como nós devemos ter cuidado ao falar algo para as pessoas, a julgar os cuidados, as situações que acontecem em meio à igreja, como conselho de uma igreja, tem que ser cuidadoso, criterioso, como tem que ter cuidado, quão grande é essa responsabilidade, irmãos. E a gente olha uma sociedade onde igrejas, pais de família, parece que não tem nenhuma responsabilidade em ensinar coisas ou deixar de ensinar a verdade para as pessoas. A gente que tenta se esmerar na verdade sabe que é falho e errado, e o risco que estamos correndo. Quem está pregando aqui é um homem pecador, irmãos, é um pecador miserável, mas a palavra é santa, santíssima. Essa palavra é para todos nós. Há que se ter temor a Deus. Há que se ouvir a palavra de Cristo. Porque um dia nós estaremos lá. Aquele julgamento será para nós ali. E enfim, Deus então faz algumas ameaças e mostra a razão das ameaças. Verso 7. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra e vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago de suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Colossenses capítulo 2, verso 22. A palavra de Deus não é só Novo Testamento, é novo e velho. O novo confirma o velho. Colossenses 2, 22. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. A falsa religião, o falso ensino, a falsa pregação, a falsa ética, a falsa aparência, essas coisas não têm poder nenhum contra a sensualidade. Basta a sensualidade para ele cair. Somente Cristo, que sustém todo o universo, é que pode manter alguém em pé. E por isso a palavra diz, aquele que pensa que está em pé, não diz aquele que está em pé, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. E por fim, irmãos, diante desse cenário, que é tão parecido com os dias de hoje, a oferta de Deus para que ouçamos o Evangelho se mostra claramente como a tábua de salvação em Cristo. É a tábua de salvação. É a nossa salvação. E ao nos submetermos a Ele, ao Evangelho, somos justificados e alcançados pela graça. Eu quero terminar esse sermão lendo aqui Romanos, capítulo 5, se os irmãos puderem acompanhar. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus,
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui acaba o litígio, a contenda. Voltamos a ter paz com Deus. Não estamos mais no grupo de pessoas em que Deus tem contenda com eles. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Por que nós gloriamos nas próprias tribulações? Porque as próprias tribulações que nós passamos nos unem ao sofrimento de Cristo, enquanto que as tribulações dos ímpios é a ira de Deus sendo revelada. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Para nós tudo será bênção, se nós não tivermos em contenda com Deus, se estivermos em paz com Deus. Ora, a esperança não confunde. Irmãos, essa palavra não vai nos confundir. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. O que confunde é o engano e as heresias e os enganos do mundo e da falsa religião. Essa daqui não engana. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Veja que o mal produzido no mundo é culpa do homem. Deus enviou seu próprio Filho para os ímpios. Dificilmente alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A Deus toda a glória. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A ira que já se revela e que será manifesta sobre todos aqueles que estão na perversidade, porque Deus tem contenda com eles. Nós, através de Cristo, seremos salvos da ira. Por isso ouve a palavra do Senhor. Porque se nós, quando inimigos, quando Deus estava em contenda conosco, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ouve, igreja, a palavra do Senhor. Que Deus os abençoe. Como resposta a esse sermão, quero convidar a igreja ao Salmo, louvarmos a Deus com o Salmo 1. Quão bem-aventurado é o varão que nunca anda em ímpia sugestão, não se detém no andar de pecadores, nem se associa aos escarnecedores, mas seu prazer na lei de Deus está, e em dia e noite nela medita. Tal como arbusto à beira de água está, e em tempo próprio fruto ele dá, sua folhagem nunca desvanece. Tudo que faz é bom, prospera e cresce. Os ímpios nunca podem se igualar, são como a palha ao vento a voar. Por isso os ímpios não subsistirão, e no juízo todos cairão.
Convido a amada congregação que se coloque em pé. Uma oração de encerramento, após a oração a bênção, e após a bênção alguns avisos. Oremos. Pai eterno e santo, nós te glorificamos, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, Deus. Nós podemos perceber, através da sua palavra, que o ser humano continua o mesmo, que o mundo continua, Deus, o mesmo, mergulhado em corrupções, em engano, em falsa religião, em falsas crenças. E nós te agradecemos pela tua palavra, Deus, que nos traz a oferta amorosa de ouvir a tua palavra. Nós precisamos ouvir a tua palavra nas pregações legítimas. Nós precisamos ouvir para aprender dela ao lermos a tua santa revelação nas Escrituras. Nós te agradecemos, Deus, porque a tua palavra é o próprio Cristo que sustenta, Deus, todo o universo, que é o espírito da profecia. Nós te louvamos, Deus. Muito obrigado, porque essa palavra, Deus, nos libertou da escravidão, quando a nossa alma estava escrava do pecado. Nós te glorificamos, Senhor. É revelado na tua palavra que o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. E é revelado também que, por meio de Cristo, somos justificados e podemos obter paz com o Senhor. E nós te glorificamos por Cristo. Não permita, Deus, que nós o abandonemos, nem nos afastemos de Cristo, nem da prática santa, Deus, de observar a tua palavra. Ajuda-nos, Deus, a vencer o nosso próprio pecado. E muito obrigado pelo teu amor, ó Deus. Com que grande amor o Senhor nos amou, a ponto de enviar o seu próprio Filho. Despeça-nos em segurança, Deus. Livra-nos do mal. Dê-nos um domingo de paz e tranquilidade na tua santa presença. Obrigado por estamos aqui novamente. Obrigado por cada irmão, cada irmã. Abençoe aqueles que estão em viagem, Deus. Se for da tua graça, cura aqueles que estão enfermos no nosso meio. Estenda a mão aos tentados. Traga paz aos aflitos. E permita, Deus, que possamos nos reunir muitas outras vezes em torno do seu nome. Permita que possamos vencer essa semana. Abençoe a nossa nação, abençoe o Brasil. Que haja conversão de pessoas e salvação, ó Deus. Livra-nos de todo mal. Abençoe todo o seu povo, espalhado em toda a face da terra, e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Senhor. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todo sempre. Amém e amém. Os irmãos podem assentar-se. Teremos apenas alguns avisos.